recursos federais de obra da Copa de 2014. Se não conseguir garantir o reinício dos trabalhos até o fim de setembro, a Prefeitura dará adeus ao financiamento de 35 milhões de reais da União de forma definitiva e precisará usar verba própria para terminar a ampliação da Avenida Severo Dúlios na zona norte de Porto Alegre. Além disso, corre o risco de ter que devolver para o governo federal os valores até aqui investidos. A Prefeitura informa que R$1 milhão já foi disponibilizado para a obra, porém ainda é necessário destravar outros processos que dificultam a retomada dos trabalhos. A empresa Procon, responsável pela obra, informa que há grande interesse em retomar os serviços, porém a obra só será retomada depois que todas as pendências forem solucionadas. Para a Rádio Gaúcha, Josimar Farina. Trabalho temporário deve ter aumento de 12% no Rio Grande do Sul no segundo semestre. A projeção é da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, que estima para o país um crescimento de 12%, número que, conforme o diretor regional da entidade aqui no estado, André Fraga, deve se repetir no Rio Grande do Sul. A maioria das vagas deve ser criada no setor de comércio e serviços. Entre os negócios em destaque estão farmácias, supermercados, financeiras, call centers e setor da saúde. Para a Rádio Gaúcha, Francine Silva. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Pedro Quintana. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. Realizar é construir. Imagine você acordando de manhã, indo até a janela do seu apartamento, podendo ver o sol do amanhecer e ouvir o canto dos pássaros. Imaginou o Recanto Barão, que fica localizado na rua Barão do Cerro Largo, no coração do Alegrete, fica a 2 quadras da Praça Getúlio Vargas. Este belíssimo empreendimento é todo arborizado e o sonho a ser conquistado. E pode ser teu agora. Em 2020, a Construtora Sotrim vai te surpreender. Joalheria e Ótica Pampa informa a hora certa. 12h05. O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? Todos os estilos, uma só rádio. 97.5. Vem aí, Rota 97, primeira edição. O caminho que leva à informação da cidade, que é notícia. Oferecimento, Farmácias Manipulato, Rede Conesul Telecom, Esco GD, Tecnologia em Energia, Ótica Nova Visão, Sindicato Rural de Alegrete. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5.
Rota 97, segunda edição. De segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde. Estamos iniciando Rota na sua segunda edição desta segunda-feira, 24 de agosto. Tempo bom em Alegrete, temperatura 22 graus em nossos estúdios. Hoje é dia da infância, dia de São Bartolomeu e dia dos artistas. A frase é de Albert Einstein. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, mas sim por aquelas que permitem a maldade. Destaques dessa edição: Semana Apaiana terá apenas atividades de forma virtual. Frigorífico Silva aumentou o preço para a compra de boi magro e boi gordo. Emenda quer isentar IPVA de carros com mais de 20 anos. Destaques dos jornais 0 Hora. Renda de quem segue empregado melhora no Rio Grande do Sul, mas ainda está longe do padrão habitual. Guedes deve anunciar amanhã pacote de medidas econômicas. Correio do Povo, taxa de ocupação de leitos de UTI segue estável em Porto Alegre. Receita abre consulta a quarto lote de restituição do imposto de renda. Jornal do Comércio, governo prepara medidas para reaquecer a economia. Mercado interno e exportações puxam alta na cadeia do arroz. Todas essas informações nos jornais. Destaques do site da Minuano, www.minuanofm.com.br, desta segunda-feira. Saiu frio, chegou calor na fronteira oeste. Prefeitura anuncia a relação das campas vencidas no cemitério municipal. Caixa acredita hoje saque emergencial do FGTS para nascidos em agosto. Alegrete não registrou casos de coronavírus sábado e domingo. Mega Sena acumula no final de semana. Essas informações no site da Minuano, www.minuanofm.com.br. Nós vamos até às 12h50 com muita informação local aqui no canal 975 Minuano FM, 34 anos para Agenda Remates. Vem aí mais um remate da quinta, dia 3 de setembro. No Parque, pelo menor custo, o senhor põe a seu serviço toda a equipe da Agenda e coloca o seu produto à consideração de milhares de compradores através do Lance Rural. Agenda, remates de qualidade. Agora são 12h10, 12h10. Semana Nacional das APAES terá atividade somente de forma virtual e também pelos meios de comunicação, divulga o presidente da entidade apaiana em Alegrete, professor Marcos Rufo Goulart. Nós todos os anos nós temos a Semana Nacional da Pessoa Deficiente, onde as APAES de todo o Brasil, elas celebram entre 21 a 28 de agosto. Ela foi instituída em 1964 pelo decreto 54.188, intitulada Semana Nacional da Criança Excepcional. Porém, ela foi alterada pela Lei 13.585 em 2017. Essa semana se tornou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Essa semana ela tem como tema o protagonismo, empodera e concretiza a inclusão social. E é voltada a sensibilizar a sociedade ao desenvolvimento de conteúdos e de políticas públicas, né? Nós precisamos, através desse chamamento, promover a inclusão social de pessoas com deficiências. Nós precisamos de uma semana, e nessa semana é combater o preconceito, né? E a discriminação. Essa reflexão em relação ao tema, nós gostaríamos, como apaianos e todos os apais do Brasil, fomentar o debate, ações, destacar a visibilidade o pessoal, e o papel da pessoa com deficiência intelectual e múltipla na sociedade. Eles têm que procurar ser o protagonista, eles têm que procurarem se empoderar desta visibilidade para realmente que se concretize a inclusão social. Temos que todos nós repensar a pessoa com deficiência, o seu lugar de direito na sociedade. Nós questionamos tanto, nós cobramos tanto, e não é só com a pessoa deficiente. Hoje nós vemos assim a falta de oportunidade para o negro, para a mulher e para as outras classes sociais, é que não tem nós, ditos normais, nós teríamos que ter essa visibilidade e, consequentemente, abrir mais portas para essas pessoas que têm esta necessidade, que lamentavelmente
elas ainda não conquistaram o seu espaço. Então, ele se tornando protagonista, as conquistas como autonomia, consequentemente, se eles tiverem, e se eles serem protagonistas, se eles tiverem essa oportunidade, se eles forem incluídos, se eles forem vistos dessa forma, esta autonomia vai sendo conquistada ao natural. E também nós questionamos muito e refletimos muito essa semana, desde a partir do dia 21, a questão da cidadania. É incrível que no ano 2020 e para 2021 ainda nós temos que pedir e solicitar o resgate para que eles sejam vistos mesmo como cidadãos e nós não queremos também o extremismo. Nós sabemos da dificuldade da pessoa com deficiência, mas que esse protagonismo, essas oportunidades, essa visibilidade, que tem o outro no lado. Eu posso, como deficiente, não ter a possibilidade de fazer a mesma coisa que o Luiz Mário, mas se eu tiver o Luiz Mário ao meu lado, facilitando, ser o facilitador de eu fazer coisas dentro da minha capacidade, eu vou conquistando a minha autonomia, eu vou resgatando a minha cidadania e eu vou me sentindo muito mais feliz em estar participando desse todo que a vida nos proporciona, efetivando a sua inclusão social realmente em todas, mas uma coisa, não só no discurso, mas que de fato essa situação aconteça. A pessoa com deficiência intelectual e múltipla, ela deve ter, repito e vou repetir toda semana, né? Deve ter essa visibilidade, ser valorizada, ser ouvida, ser respeitada. Agora a família, ela tem que estar junto, o irmão, o tio, os avós, os pais, ela tem que estar ao seu lado da pessoa com deficiência. Ela tem que participar nesse resgate. Ela tem que ser o eu, ela tem que procurar preencher aquelas situações assim que muitas vezes, e aí a gente se entende até mesmo pelas dificuldades de ficar à margem desse processo. Então nós desejamos que a sociedade entenda que a pessoa com deficiência, ela precisa sim, ela precisa ser protagonista, ela precisa se apoderar desses sentimentos e condutas para que ao ter este comportamento ela vai de uma vez por toda sendo incluída socialmente, porque nós ainda vemos que ao chegar a ter acesso à educação é uma dificuldade muito grande. Nós não estamos preparados e nós temos que nos preparar, porque é uma realidade. Eu não posso mais dizer assim como educador, como professor, que eu não estou preparado. Não, isso não existe mais. Eu tenho que estar preparado, porque existe pessoas que necessitam mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje, ele também tem pessoas deficientes que precisam desse espaço. Então, os empregadores, os empresários, as pessoas, eles têm que procurar uma forma de abrigar essas pessoas para que eles se sintam úteis. Essa participação do presidente da PAI de Alegrete, professor Marcos Rufo Goulart. 12h16 nós estamos com Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Precisa-se de uma empregada doméstica para todo o serviço. Para meio expediente pela parte da manhã, não precisa cozinhar. Interessados tratar na Maurício Cardoso 374-374 ou pelo telefone
984 63 44 81, com Ilka pela parte da tarde após as 13h30 até as 15h30. Nesse horário, ligar para 984 63 44 81. Precisa-se de uma empregada doméstica para todo o serviço, meio expediente pela parte da manhã, não precisa cozinhar. Ligar para o 984 63 4481, com Ilka pela parte da tarde após as 13h30 até as 15h30. Agenda Remates, remates de qualidade, Rota na sua segunda edição. Vamos agora com o Minuto Esporte, com a participação do Pablo Marzullo. No Rota 97, o Minuto do Esporte, que tem um oferecimento da Caal Centro Comercial. Tudo o que você precisa num único lugar. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, na Rua Davi Canabarro, número 90. Começamos falando do Internacional Campeonato Brasileiro. Em um duelo de equipes com características ofensivas e técnicos argentinos, o Internacional venceu o Atlético Mineiro em partida de apenas um gol, marcado por Thiago Galhardo no início da partida realizada no sábado no Beira-Rio, em Porto Alegre. Mesmo com menor posse de bola e uma partida abaixo do potencial apresentado na temporada, o Internacional conseguiu resultado positivo e ficou na liderança do Campeonato Brasileiro. O time de Eduardo Cudê começou melhor, criando mais e com mais mobilidade no setor ofensivo, sem o homem de referência, Paulo Guerreiro, que está lesionado e não atua mais nesta temporada. Em jogada de infiltração, abriu o placar rapidamente, mas depois recuou e deu espaços para o Atlético. Agora o Internacional possui 12 pontos e está em primeiro na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Fala um pouco sobre o Grêmio. Uma partida disputada, mas com pouca criatividade. Grêmio e Vasco empataram por 0-0 em São Januário, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 5ª rodada do Brasileirão na tarde de ontem. Sem preservar o time, colocando o que tinha de melhor à disposição, a equipe de Renato Portaluppi esbarrou na falta de inspiração de seu ataque e no bom trabalho defensivo vascaíno. Com o resultado, o Grêmio chegou aos 7 pontos no Campeonato Brasileiro em 5 partidas, com 4 empates e 1 vitória. A vitória da estreia, contra o Fluminense. Na tabela, o Grêmio é 9º colocado. O tricolor agora volta suas atenções para as partidas de ida e volta do Campeonato Gaúcho, da final do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, que ocorre nesta quarta-feira, portanto, na próxima quarta-feira, 21h30, em Caxias do Sul. E no próximo domingo, às 16 horas, as finais do Campeonato Gaúcho. Champions League, com uma campanha perfeita, com 11 vitórias em 11 jogos, o Bayern de Munique faturou neste domingo o título da Liga dos Campeões da Europa pela 6ª vez em sua história. A conquista veio com uma vitória sobre o PSG da França, de Neymar, por 1-0 no Estádio da Luz, em Lisboa. Divisão de acesso 2020 está cancelada. Divisão de acesso é a 2ª divisão do Campeonato Gaúcho. A decisão ocorreu na sexta-feira, através de uma reunião de videoconferência entre os representantes dos 16 clubes e a diretoria da Federação Gaúcha de Futebol. A questão da continuidade da competição foi colocada em deliberação após a federação ter recebido manifestações de clubes no sentido da impossibilidade sanitária e organizacional e também financeira. No fim da reunião, houve o reconhecimento de 15 dirigentes pela inviabilidade da retomada do certame na atual temporada. No Rota 97, Minuto do Esporte, que tem um oferecimento de Caal Centro Comercial. Tudo o que você precisa num único lugar. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, na Rua Davi Canabarro, número 90. Doze horas 22 minutos, 12:22, tempo bom em Alegrete, temperatura 22 graus, temperatura em elevação.
aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Nós estamos com Rota na sua segunda edição para a agenda Remates de qualidade. Ronda policial aqui no Rota, segunda edição. Uma briga na noite de ontem no bairro Nilo Soares Gonçalves deixou 3 pessoas feridas, uma delas com facadas no abdômen e outras 2 com ferimentos por corrente. Todos os envolvidos foram conduzidos à UPA e posteriormente à delegacia de polícia, onde foram ouvidos e liberados. Na madrugada de ontem, uma mulher de 32 anos foi agredida no bairro Veracruz pelo companheiro de 26 anos com o qual tem 3 filhos. Ela acionou a brigada militar que os conduziu até a delegacia de polícia. A mulher não quis representar contra o ex, mas quer que medidas judiciais sejam tomadas. Na noite de ontem, na Eurípides Brasil Milano, o condutor de um veículo Fiat perdeu o controle do carro e bateu em um Mercedes-Benz A160, estacionado próximo à esquina com a 20 de setembro. Após bater no outro carro, o Fiat ainda se chocou contra o muro de uma residência. O condutor do carro foi autuado por negar-se a realizar o teste de etilômetro. Um homem de 30 anos foi abordado na esquina das ruas São Borges e Danilo dos Santos, no bairro Ibirapuitã, no último sábado por volta das 22 horas. Ele foi conduzido à delegacia de polícia, pois ao perceber a presença do patrulhamento, dispensou um pacote com 15 pedras de crack. Na delegacia ele foi ouvido e liberado. 12h23 Agenda Remates, vem aí mais um remate da quinta, dia 3 de setembro. Pelo menor custo, o senhor põe a serviço toda a equipe da agenda e coloca o seu produto à consideração de milhares de compradores através do Lance Rural. Agenda Remates de qualidade. Vamos com mais uma participação agora do José Augusto Vargas com Expresso de Notícias aqui no Rota, segunda edição. Olá, boa tarde, Expresso de Notícias, edição desse 24 de agosto. A chegada da massa de ar frio que derrubou as temperaturas em todo o país causou prejuízo para os pecuaristas de Mato Grosso. No município Reserva do Cabaçal, a 412 quilômetros de Cuiabá, cerca de 100 cabeças de gado morreram na madrugada de sábado devido ao frio. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda a 5ª parcela do auxílio emergencial para 1.900.000 beneficiários do programa que também fazem parte do Bolsa Família, cujo NIS termina em 5. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa. A Universidade do Rio Grande do Sul, por meio do Programa Saúde Urbana, Ambiente e Desigualdades, lançou uma pesquisa que tem como objetivo analisar o padrão do consumo de bebidas alcoólicas durante o isolamento domiciliar causado pelo coronavírus. Segundo os idealizadores da pesquisa, os resultados poderão contribuir para fortalecer as ações de saúde no que diz respeito ao consumo de álcool. A Polícia Civil indiciou 2 policiais militares e uma oficial do Exército em um inquérito instaurado para investigar denúncias de agressões contra um repórter e o diretor de um jornal em Alegrete. O caso foi em junho. O inquérito foi remetido ao judiciário na sexta-feira. De acordo com o delegado Valeriano Garcia Neto, todas as pessoas envolvidas prestaram depoimento e as informações foram confrontadas. A Receita Federal abriu hoje às 9 horas a consulta ao 4º lote de restituição do imposto de renda à pessoa física deste ano. O crédito bancário para 4.479.172 pessoas contribuintes será realizado no dia 31 de agosto, totalizando o valor de 5.700 bilhões de reais. Voltaremos amanhã com mais um Expresso de Notícias. Às 12h25. Tempo bom em Alegrete, temperatura 22 graus. O INSS começou a implantar na última quinta-feira a prova de vida por meio de biometria facial. Nesta primeira etapa, cerca de 500 mil beneficiários de todo o país participarão do projeto piloto. O INSS entrará em contato com esses segurados nos próximos dias por meio de SMS, Central 135 ou por e-mail. 12h26, 12h26, vamos no intervalo e já voltamos. Não sai daí, fica aqui, fica minuano. Fica aqui, fica minuano. A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700.
setembro. Conesul Telecom. Prezados clientes, a ESCO GD, devido à classificação da bandeira vermelha sobre o avanço do Covid-19, estará com atendimento fechado ao público externo, podendo conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br. Fones 55-3427-0715 e 5598463-6362. ESCO GD, tecnologia em energia. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. Não podemos Remate da Quinta, no Parque. O dia e local para fazer a comercialização do seu gado. Pelo menor custo, o senhor põe a seu serviço toda a equipe da Agenda e coloca o seu produto à consideração de milhares de compradores através do Lance Rural. Próximo remate dia 3 de setembro. Ligue para os fones 34224664 ou 34224457 e acerte com antecedência os detalhes de seu negócio, que pode ser à vista ou no prazo combinado. 3 de setembro, quinta-feira, mais um remate com organização e garantia da Agenda. Remates de qualidade. 97,5. Agora são 12h29, é o Rota 97, segunda edição, para a Agenda remates de qualidade. Tempo bom em Alegrete, temperatura 22 graus. Vamos agora com a participação de Pablo Marzullo, com a região em 1 minuto. No Rota 97, a região em 1 minuto. Mesmo com várias restrições sanitárias impostas, as atividades dos salões de festas começarão a ser restabelecidas em Bagé. Para o retorno, os proprietários precisarão assinar um termo de responsabilidade compartilhada, se comprometendo em cumprir as exigências e principalmente operando com, no máximo, 40% da capacidade do local. Por enquanto, não poderá haver música ao vivo e o funcionamento deve ser até às 23h30. Cerca de 30 famílias do interior de Jaguari tiveram danos nas residências com a intensa chuva de granizo na noite da última terça-feira, danificando também lavouras de hortifruti granjeiro e a produção de fumo, que está em fase de implantação, causando um prejuízo em torno de 60% da área. As casas mais atingidas são das localidades do 3º e do 4º distrito do município. Foram danificadas residências, galpões, estufas e lavouras. Conforme a assessoria de comunicação da prefeitura, foram distribuídos 300 metros de lona preta e 230 telhas de amianto de 4 e 6 milímetros, 30 cunheiras e 500 parafusos. O executivo destinou cerca de R$15 mil para cobrir estes prejuízos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 120 litros de bebidas e aparelhos eletrônicos de origem estrangeira na BR-290 em Rosário do Sul. Durante ações de fiscalização, policiais rodoviários federais abordaram uma Palio emplacada em Farroupilha que transitava pela BR-290. Ao vistoriarem o interior e o bagageiro do veículo, os agentes encontraram cerca de 120 litros de bebidas, 40 aparelhos TV Box, televisores e medicamentos, além de outros itens. Entre as bebidas havia uísque, gin, licores, vinho e espumantes. O material e o veículo foram retidos e encaminhados ao órgão aduaneiro. No Rota 97 desta segunda-feira, a região em 1 minuto, com o repórter Pablo Marzullo. 12h31. Precisa-se de uma empregada doméstica para todo serviço, para meio expediente pela parte da manhã. Não precisa cozinhar. Interessados tratar na Maurício Cardoso 374 ou pelo fone 98463 4481 98463
4481 com a Ilca, pela parte da tarde após as 13h30 até as 15h30. Estamos para a agenda remates de qualidade. Vem aí mais um rebate da quinta, dia 3 de setembro. Pelo menor custo, o senhor põe toda a equipe da agenda a seu dispor, a seu serviço, e coloca o produto à consideração de milhares de compradores através do lance rural. Agenda remates de qualidade. Próximo remate, dia 3 de setembro no Parque. Agenda remates de qualidade. Participação do representante do frigorífico Silva, Clóvis Rodrigues, com novidades da empresa. Vamos acompanhar. Bom dia, ouvintes da Rádio Menor. Como somos parceiros sempre, no espírito criativo e inovador, nós queremos sempre que o produtor rural e a classe social toda vá bem. Aumentamos o preço do gado magro e também do gado gordo, que o produtor vai ter uma boa remuneração. Esse é um ano atípico, pode-se dizer, que os preços estão melhorando antes do previsto. Nós, que somos parceiros todos os anos e todo ano, queremos juntos se somar a toda a sociedade. As carnes do frigorífico Silva têm vários mercados, as gôndolas de todos os grandes mercados e supermercados pequenos também, e eu tenho também uma distribuidora de carnes minha, que criei há muitos anos, e agora vai beneficiar todas as pessoas, principalmente as de baixa renda. Eu, segunda-feira, vou lançar uma tabela aí de carne moída, menor preço possível, para ajudar toda a sociedade. Uma quantidade expressiva e é de minha vontade. Uma vez que nós estamos aí com problema de bandeira vermelha, a situação é delicada e nós temos que deixar de lado as aquarelas, os pequenos interesses, o preconceito e o egoísmo e ajudar a toda a classe, principalmente a de baixa renda. A Santa Casa, desde o meu primeiro emprego em 1978, quando entrei no banco, eu comecei a ajudá-lo. A gente faz parte, porque a casa é nossa, é de todos nós. Feliz aquele que tem uma Santa Casa como a Alegrete tem. Que agora vão comprar o tomógrafo que a Santa Casa vai adquirir, que são poucos municípios do Rio Grande do Sul que tem. É um aparelho caro e é uma topografia computadorizada que tem um dispositivo emissor de energia radiante que converte em energia elétrica, que é o raio-x. Uma máquina de primeiro mundo e que toda a classe social, pobre, o rico, o médio, todos vão ter direito a fazer uso desta. De grande valia, grande importância, inclusive essa nova diretoria que está aí, que está entrando com essa solicitação, que todos venham ajudar, venham a fazer doações para adquirir esse aparelho. Vários já fizeram e eu estou imbuído nesse propósito de pedir aos meus clientes e aos meus familiares e parentes que vão também imbuídos nesse propósito de ajudar a Santa Casa a comprar esse aparelho. Essa é a notícia que nós tínhamos para o momento. O nosso escritório é na Rua Barão do Amazonas, 469, ao lado do Colégio Freitas Vale. Os nossos telefones é o 3422-2306, você fala com a Karina, ou 999711880, que é o meu, e o 996001300, que é o Rodrigo Pereira Rodrigues, meu filho. Então, assim, todas as dúvidas que querem tirar, querem saber sobre esta carne, sobre o meu movimento semanal, que vai ser de movimentação de carne, para o benefício da nossa sociedade. E para você melhor entender, nós, brasileiros, temos, assim, uma visão tacanha a respeito da carne brasileira. Porque nós não valorizamos o produto que nós temos. 1 quilo de queijo, você faz uma torrada, R$89 o quilo. Então a carne é barata, nós que não soubemos valorizar. Agora, por exemplo, uma carne moída é barato, tem carnes, subprodutos comestíveis de R$3 e faz uma alimentação para várias pessoas. Temos que enxergar além do horizonte, porque hoje o mundo moderno, a globalização, a cibernética, tudo está ali. Você procura, você acha. Faça o seu cálculo. Por exemplo, nós temos agora aqueles bifes que nós lançamos há várias cortes de bife e lançamos também o hambúrguer. O hambúrguer é fantástico, é uma alimentação, são 2 hambúrgueres por menos de R$10. Onde é que você vai encontrar isso? Uma alimentação correta, puramente carne. A Best Beef, melhor carne, tem 48 anos no mercado, no Rio Grande do Sul e exterior, Brasil e exterior. Então a marca Best Beef você compra e fique tranquilo. Outro detalhe que temos, nós temos embalagem a vácuo e temos em ATF. ATF é o quê? Ar atmosférico. Aquela embalagem que vem com plástico por cima é com ar atmosférico. Aquilo mantém a carne no vigor como se fosse abatido hoje. Uma inovação, isso é inédito no Brasil. Eu quero dizer que nós quando eu digo no emprego da palavra, nós estamos unindo todas as classes sociais, do menor ao maior, porque essa sociedade que nós brasileiros temos que amar uns aos outros assim como eu vos amo. Assim, essa é a verdade que nós temos que levar
esse espírito para as pessoas virem a entender o que é fortalecimento de uma empresa, o que é fortalecimento de uma marca, pela qualidade, pela sua existência, pelo seu tempo de existência. Isso é de grande importância. E as nossas condições de pagamento. Nós, o que tratamos, cumprimos. Nós somos uma empresa que pagamos à vista, pagamos como o produtor quiser. Nós temos seriedade, competência. Essa é a verdade. E todas as pessoas que têm interesse em negociar conosco, tanto na carne, tanto no gado, nós somos parceiros todo ano. Nós nunca sumimos, nós estamos aí presente 24 horas no dia. Muito obrigado. horas 38 minutos, 12h38, Rota 97, na sua segunda edição pela Minuano FM, no oferecimento de Agenda Remates. Vem aí mais um remate da quinta, dia 3 de setembro. Pelo menor custo, o senhor põe a seu serviço toda a equipe da Agenda e coloca o seu produto à consideração de milhares de compradores através do Lance Rural. Agenda Remates de qualidade. Vamos agora com indicadores? Marcelo Vaz, num oferecimento de CAAL, Centro Comercial, tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em queda na sexta-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento de setembro, com contratos negociados a $9 por bushel, com perdas de 2 cents. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourado, 129. No Paraná, em Londrina, 112,50. Santa Catarina, Pinhalzinho, 114. No Mato Grosso, em Rondonópolis, 127,75. Oeste Baiano, 102. Em Goiás, Rio Verde, 130. Rio Grande do Sul, Tupaciretã, R$120. A saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, R$50. No Paraná, em Toledo, 48. Mato Grosso, Primavera do Leste, 43,80. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 47. Em Goiás e Tumbiara, 42. Rio Grande do Sul, Chapada, R$48. A saca de 60 quilos. Boi gordo. São Paulo, na B3, contratos com vencimento em setembro, negociados a R$230,05 a arroba. Mercado físico em Santa Helena de Goiás, R$213 a arroba. Araçatuba, São Paulo, R$223,50 a arroba. Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal, R$7,20 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em setembro, $120,10 a saca de 60 quilos. Brasil, na B3, futuros de café arábica com entrega em setembro, $120,40 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura em Franca, São Paulo, R$600 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em outubro cotados em 63,73 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$99,78 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos. Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, R$57. No Paraná, em Marechal Cândido Rondon, R$58 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos. Santa Catarina, Rio do Sul, R$70. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$85 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. CAAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. 97,5. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico, e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar. Exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico. Descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão. Cari Saúde. Sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Fica aqui, fica Minuano. Doze horas 42 minutos e meio, tempo bom em Alegrete, temperatura 23 graus. Estamos para a Agenda Remates de qualidade e Rota na sua segunda edição. Emenda quer isentar IPVA de carros com mais de 20 anos. A matéria é de Christian Costa, da Rádio Web. A reforma tributária proposta pelo governo do estado vai alterar o valor do IPVA. O percentual deve aumentar de 3% para 3,5%. O projeto também prevê o aumento do teto de isenção de 20 para 40 anos. Entretanto, já foi protocolado no parlamento uma emenda que pretende que veículos com mais de 20 anos de uso não precisem pagar impostos, como é atualmente. O deputado Issurcó, do Progressistas, é o autor da proposta. Ele justifica a iniciativa. De duas uma, ou tem um veículo antigo, é colecionador, então, e geralmente essa pessoa não utiliza esse veículo no dia a dia, ele fica guardado numa garagem, e é aquela pessoa que tira no final de semana para dar um passeio, para encontrar amigos que têm outros carros parecidos. Essa pessoa, ela já paga IPVA, provavelmente, de um ou dois veículos que ela tem para rodar no dia a dia. Já a pessoa que tem um veículo com mais de 20 anos de uso, não por coleção, mas porque ele precisa, é o carro que ele tem condições de comprar, tem menos condições financeiras, o que também faz com que a gente entenda que essa pessoa não deveria ser tributada. Issur é do mesmo partido do líder do governo na Assembleia, o Progressistas. Por isso, o parlamentar informa que deve apresentar a proposta para os outros deputados da sigla na reunião da bancada, que ocorre nesta terça-feira. As sessões virtuais e a falta de presença na Assembleia nos impedem ou nos prejudicam, na verdade, o contato mais direto com os colegas. Não conversei ainda, ela está protocolada, eu vou esperar nas próximas semanas, espero que isso aconteça nas próximas semanas, na minha reunião de bancada, na terça-feira, vou apresentar e vou tratar dessa proposta com meus colegas. A previsão é que os 3 projetos do Executivo referentes à reforma tributária sejam votados na segunda quinzena de setembro. A agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa. 12 horas 44 minutos e meio, Rota 97, na sua segunda edição pela Minuano FM, canal 975. O tempo é bom em Alegrete. A temperatura na marca de 23 graus em nossos estúdios. Vamos agora com a previsão do tempo. Kátia Valente, da Somar Meteorologia. Olá, ouvintes da Rádio Minuano. A semana começa com a influência da massa de ar seco polar que está aí sobre a região sul do Brasil. Por isso, esta segunda-feira amanheceu ainda gelada, mas a expectativa é de que a partir de agora a massa de ar polar perca força e as temperaturas comecem a subir gradualmente. Depois desse frio da manhã, as temperaturas vão chegar aos 22, 23 graus e os ventos já começam a soprar do quadrante norte. Amanhã, terça-feira, mais um dia com a presença do sol. As temperaturas têm grande amplitude. Pela manhã, oscilam na faixa de 8 a 10 graus e à tarde máximas de 25 graus. E entre a quarta e a quinta-feira segue esta mesma condição. Porém, na quinta-feira, novas áreas de instabilidade associadas a uma frente fria devem voltar a trazer chuva. Na sexta-feira, o tempo fica mais nublado e a chuva acontece a qualquer momento. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. 12 horas 46 minutos, 12h46. Tempo bom em Alegrete, temperatura 23 graus, temperatura em elevação neste momento aqui na Andrade 86, centro de Alegrete. Rota 97 na sua segunda edição para a Agenda Remates. Vem aí mais um remate da quinta, dia 3 de setembro. Pelo menor custo, o senhor põe a seu serviço toda a equipe da Agenda e coloca o seu produto à consideração de milhares de compradores através do Lance Rural. Agenda, remates de qualidade. Vamos com mais uma pauta da Rádio Web. Participação agora do repórter Marcelo Vaz. Reforma tributária prevê retorno de imposto da cesta básica.
A reforma tributária encaminhada pelo governo do estado à Assembleia Legislativa está sendo analisada pelos deputados nesse momento e prevê, entre outros pontos, o fim de parte das isenções de impostos sobre os produtos da cesta básica. Estudos feitos pela área técnica apontam que essa isenção, que seria aparentemente justa para todos, acaba sendo mais benéfica para famílias de alta renda. Isso é chamado de regressividade e faz com que o peso dos impostos seja maior, no final das contas, para os mais pobres, o que também acaba inibindo o consumo e prejudica a indústria e o comércio. Quer um exemplo? Hoje, o ICMS impacta quase 15% da renda de uma família que ganha até R$ 1.900 por mês. Na outra ponta, para uma família que recebe R$ 24.000 por mês, o impacto é de apenas 3%. Essa injustiça é o que o Estado pretende corrigir com a proposta, pois pelo projeto o Rio Grande do Sul seria o primeiro Estado brasileiro a devolver parte do valor do imposto arrecadado para famílias de mais baixa renda. O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, dá mais explicações a respeito do fim das isenções de impostos sobre produtos da cesta básica. Hoje a cesta básica existe uma redução que acaba sendo um benefício fiscal, um gasto tributário que a gente considera, e não só nós, essa literatura internacional, literatura nacional, que esse gasto tributário desonerando a cesta básica para que a gente possa fazer com que famílias de baixa renda tenham um custo menor na compra dos seus alimentos, ele acaba sendo desigual, porque ele é mais apropriado pelas famílias de alta renda do que pelas famílias de baixa renda. Então, se retira essa isenção ou essa redução de base de cálculo das operações da cesta básica e se busca, daí sim, compensar com uma devolução. E para a indústria, para o comércio, para o atacado, isso vai se traduzir num aumento de consumo. As famílias inscritas no CAD Único e no Programa Nota Fiscal Gaúcha receberiam uma restituição do imposto pago através de uma quantia fixa mensal e mais um percentual na medida em que pedirem o CPF na nota em suas compras. Se aprovada a reforma tributária RS em 2023, a estimativa é que serão devolvidos até R$450 milhões aos gaúchos mais pobres. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. 12h49, a equipe da ESF Itinerante Saúde Vai ao Campo vai estar amanhã, dia 25, na localidade do Rincão de São Miguel e na quarta-feira no Jacaquá. Trabalhadores nascidos em agosto começam a receber hoje o crédito do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, de até R$ 1.045. O pagamento será feito por meio da conta poupança digital da Caixa Econômica Federal. Estamos com o Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Vem aí mais um remate da quinta, dia 13 de setembro no Parque. Pelo menor custo, o senhor põe a seu serviço toda a equipe da Agenda e coloca o seu produto à consideração de milhares de compradores através do Lance Rural. 12h50, ficamos por aqui com o Rota segunda edição. Vem aí o correspondente Piranga via Rede Gaúcha Sat. Boa tarde.
Federal prevê que retomada dos voos em Porto Alegre vai ser mais lenta que no resto do Brasil. Cientistas registram o primeiro caso confirmado de reinfecção da Covid-19 no mundo. Quase 92% dos beneficiários gaúchos do Bolsa Família estão recebendo auxílio emergencial no Rio Grande do Sul. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12h52, tarde de sol e temperatura em elevação em Porto Alegre, agora faz 22 graus na capital. O Ministério da Infraestrutura está apostando em uma retomada do setor aéreo um pouco mais lenta no Rio Grande do Sul do que nos principais centros do Brasil. Segundo o secretário nacional da Aviação Civil, Ronei Glassman, o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, deverá atingir a metade do movimento pré-pandemia apenas em dezembro. No restante do país, em média, a expectativa é que no final do ano, o número de voos chegue a 70% do volume que existia em março. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o secretário explicou que o motivo é o fato de o Rio Grande do Sul estar em uma das pontas do Brasil e não ser um centro de conexão, como as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. E o aeroporto Salgado Filho teve uma queda de 50,4% no fluxo de passageiros no primeiro semestre desse ano. Segundo dados da Fraport, o terminal registrou pouco mais de 21 mil pousos e decolagens. Nos primeiros 6 meses do ano passado, foram 37 mil. Em relação ao número de passageiros, a queda nos primeiros 6 meses desse ano foi de 1.950.000. Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga. Tempo. Temperatura de 22 graus em Porto Alegre, 19 em Caxias do Sul, 23 em Santa Maria, 21 em Pelotas e 18 em Rio Grande. O tempo firme e o sol predominam nesta segunda-feira, com a subida gradual das temperaturas no Rio Grande do Sul. A tarde também deverá ser ventosa. Áreas do oeste terão maior nebulosidade. A temperatura máxima chega aos 24 graus na capital. Cientistas de Hong Kong reportaram o primeiro caso confirmado de reinfecção por coronavírus meses após a primeira infecção. A descoberta foi feita num paciente de 33 anos que contraiu a Covid-19 em abril e testou positivo nesse mês. Os pesquisadores também foram capazes de determinar que o homem foi infectado por 2 linhagens diferentes do vírus. O paciente foi testado no aeroporto da cidade autônoma chinesa depois de retornar da Espanha e estava assintomático. O caso deve reforçar a discussão em torno da duração da imunidade da Covid-19. Em 2 decretos publicados na noite desse domingo, a Prefeitura de Cruz Alta, no noroeste do estado, definiu novas regras para o funcionamento da atividade econômica e para a circulação de pessoas. O toque de recolher, adotado desde o início de julho, foi prorrogado por mais uma semana até 31 de agosto. O decreto proíbe o deslocamento de pessoas ou veículos em vias públicas entre 9 da noite e 5 da manhã. Além disso, o horário do comércio foi restringido, mesmo que a região de Cruz Alta tenha passado de bandeira vermelha para laranja no modelo de distanciamento controlado do governo do estado. Ainda nesta edição, tempestade Laura chega a Cuba após deixar 12 mortos na passagem pelo Haiti e República Dominicana. Polícia e Ministério Público afirmam que deputada Flor de Lis colocou arsênico na comida do marido e comprou a arma do crime. Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga. Fique atento. A Receita Federal abriu nessa manhã as consultas ao 4º lote de restituições do Imposto de Renda 2020, ano base 2019. O crédito bancário para mais de 4.400.000 contribuintes será realizado no dia 31 de agosto, no valor de 5 bilhões e 700 milhões de reais. No Rio Grande do Sul, o crédito bancário vai beneficiar cerca de 330 mil gaúchos, totalizando mais de 357 milhões de reais. As consultas podem ser feitas na página da Receita na internet, pelo telefone 146 ou no aplicativo da Receita.
O Banco de Sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre precisa de doações de todos os tipos. Devido à pandemia, o atendimento é feito preferencialmente através de agendamento online. O Banco de Sangue fica na Rua São Manuel, número 543, no bairro Rio Branco. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, das 8 ao meio-dia. A tempestade tropical Laura chegou nesse domingo a Cuba com chuva intensa, depois de provocar 12 mortes no Haiti e na República Dominicana. O fenômeno se desloca a 33 km/h pela costa sul da ilha. A tempestade atingiu Cuba pela região leste, com rajadas de vento de até 146 km/h e ondas de mais de 3 metros na província de Guantánamo. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos prevê que a tempestade se tornará um furacão entre a terça e a quarta-feira. Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga. Agora em Porto Alegre, temperatura de 22 graus, tempo bom, 12 horas 57 minutos. Quase 92% dos beneficiários gaúchos do Bolsa Família estão recebendo o auxílio emergencial no Rio Grande do Sul. O estado tem 378 mil famílias cadastradas no Bolsa Família. Desse total, 347 mil receberam auxílio emergencial no mês de agosto. Outras 31.507 famílias seguem recebendo o valor regular do Bolsa Família, pois a lei prevê que o pagamento deve ser feito pelo que for maior, o Bolsa Família ou o auxílio emergencial. De acordo com o Ministério da Cidadania, o valor médio do auxílio emergencial pago aos integrantes do Bolsa Família no Brasil foi de R$ 1.115,56. Da RBS Brasília, Silvana Pires. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro afirmaram nessa manhã que não há dúvida de que a deputada federal Flor de Lis é a autora intelectual da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. O plano, segundo os investigadores, começou em maio de 2018 com um envenenamento em doses de arsênico e terminou com a execução. O pastor foi morto com mais de 30 tiros em junho de 2019 na porta de casa. Flor de Lis não foi presa por causa da imunidade parlamentar. A deputada não pode se ausentar do país sem autorização judicial. O partido dela, o PSD, disse que vai suspender a deputada imediatamente. A defesa nega as acusações. Investigações da 4ª Delegacia de Homicídios da capital indicam que a mulher de 22 anos assassinada na noite desse domingo no motel San Diego, na Avenida Eduardo Prado, no bairro Ipanema, não era o alvo dos criminosos. Segundo o delegado Rodrigo Poman Garcia, o companheiro dela, de 24 anos, estava sendo procurado pelos 3 homens que invadiram o local. A polícia afirma que a mulher atuava como garota de programa. O homem, que tem antecedentes criminais, não se feriu. A suspeita é que o crime tenha sido motivado pelo tráfico de drogas. 4 criminosos assaltaram uma loja de videogame no bairro Morada do Vale 1, em Gravataí, na manhã de hoje. Na fuga, eles bateram o carro e entraram a pé num matagal às margens da RS 118. O assalto aconteceu no momento em que a loja estava abrindo. Foram levados aparelhos novos de clientes e jogos. Em instantes, mercado reduz pela 8ª semana seguida a previsão de tombo da economia brasileira. Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou nessa manhã sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que, ao ser questionado sobre cheques de Fabrício Queiroz à primeira-dama, disse que queria encher a boca do repórter do jornal O Globo de porrada. Em entrevista ao Timeline, Maia classificou a reação como desproporcional. Não cabe uma reação desproporcional como a do presidente ontem. Então a gente tem que entender que as nossas liberdades, a liberdade individual, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, não é isso? Então, todas elas têm uma importância fundamental em qualquer civilização, em qualquer sociedade. Rodrigo Maia também foi questionado sobre os motivos que o levam a não aceitar os pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Conforme o deputado, não é o momento de se ampliar a crise política no Brasil.
Os economistas do mercado financeiro reduziram a previsão para o tombo do Produto Interno Bruto de 2020, revisando a estimativa de uma queda de 5,52% para 5,46%. Essa foi a 8ª semana seguida de melhora do indicador. Segundo o relatório Focus, os analistas elevaram a estimativa de inflação para 2020 de 1,67% para 1,71%. O mercado segue prevendo manutenção da taxa básica de juros da economia, a Selic, em 2% até o final do ano. A projeção para a taxa de câmbio no final de 2020 continuou em R$ 5,20 por dólar. E o trabalho temporário deve ter um aumento de 12% no Rio Grande do Sul no segundo semestre. A projeção é da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, que estima que para o país um crescimento também de 12%, como o Rio Grande do Sul. Diferente do restante do Brasil, onde a indústria será o carro-chefe da criação de empregos temporários, no estado será o comércio e os serviços. Entre os negócios que devem liderar o número de vagas estão farmácias, supermercados, financeiras, call centers e setor da saúde. DT Clean. Economia no consumo de combustível só tem lá. Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga às 18h50. Uma boa tarde. Se você gosta de música, esta é a sua rádio. 7.5 Os maiores sucessos do momento. Você ouve aqui 97.5. Que faz parte de você. A partir de agora, o toque de gaita que aguça o rincão. Um som fandangueiro que anima o pagode. Através da música gaúcha, a Minuano faz parceria com o que é nosso. Acompanhe agora Parceria, o melhor da música do Sul. Boa tarde, Alegrete, boa tarde, Rio Grande. Estamos chegando para mais um Parceria aqui pela Minuano até as 14h, com a boa música do Rio Grande aqui no canal 975 Minuano FM, 34 anos. Neste 24 de agosto, a nossa homenagem muito especial a todos os aniversariantes de hoje. Parabéns, muitas felicidades, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Nosso telefone à disposição 3422-2930, também no nosso WhatsApp à disposição 991-53-0303. 23 graus a temperatura em elevação neste momento aqui na Andrades 86, centro de Alegrete. 13h04, vamos com as duas primeiras. O Márcio Correia, depois tem o grupo Quero Quero aqui no Parceria da Minuano.